Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar dos sinais. Os sinais, eles falam exatamente sobre quem nós somos. E eu vou falar também sobre o que fazer quando a gente sabe quem nós somos e a importância dos sinais. Mas antes da gente começar o vídeo, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Nos ajude a crescer e expandir essa palavra. Vamos lá, já ouviu falar naquela frase que se tornou até um meme há pouco tempo? Coisa nova. Dizem assim: se eu ficar rico, não falarei nada para ninguém, porém, haverão sinais. Apesar da gente achar engraçado, essa frase ela tem um fundo de verdade, por incrível que pareça. E eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 2, que vai falar exatamente sobre isso. Os sinais, eles falam muito sobre quem nós somos. As nossas características, as nossas percepções, elas são transmitidas muito mais pelos sinais que a vida nos mostra. Vamos ler aqui Mateus capítulo 2. Fala sobre o nascimento de Jesus, né? Após Jesus ter nascido, os magos lá do Oriente vieram até Jerusalém para adorar Jesus. Foram até Belém da Judéia, em Jerusalém, para adorar Jesus. E eles perguntaram, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3, o rei Herodes, então, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E eles perguntaram, aonde havia de nascer o Cristo? E os magos então disseram, versículo 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Pulando aqui um versículo, vamos para o versículo de número 7, que diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente, perguntou acerca deles, acerca do tempo em que a estrela lhe apareceu, e disse, olha, vão até Belém, perguntem diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participem-me, para que eu também vá e o adore. Então, esses são 8 versículos, muito interessante para a gente fazer aqui uma reflexão. Primeira coisa que eu acho interessante, se você está com a sua Bíblia aberta aí, deixa ela no capítulo 2. Primeiro, os sinais, eles demonstraram quem era Jesus. Jesus era um bebê recém-nascido, você conhece a história, numa manjedoura, num lugar de animais, em Belém, uma pequena cidade do território israelita. Ninguém sabia quem era Jesus, mas os sinais sabiam. Nós temos 3 sinais aqui. Primeiro, havia uma estrela. Segundo, havia uma cidade. E terceiro, havia uma profecia. Então, os magos, eles viram a estrela e eles identificaram que aquela era a estrela do rei dos judeus. Então, esse é o sinal. E os magos viram esse sinal através de uma profecia. E essa profecia mencionava também a cidade de Belém. Então, o primeiro passo, primeira coisa muito importante para a gente entender é que os sinais é que realmente falam sobre nós. Os sinais que nós refletimos pela nossa convivência, pela nossa forma de enxergar a vida, pelos nossos princípios, pelos nossos valores, pelo nosso comportamento, pelo nosso posicionamento, é que diz realmente quem nós somos. E não o que nós temos, por exemplo, ou o que as pessoas dizem sobre nós. Dentro do que a gente vive hoje, muita gente fica preocupada com validação de outros. Você procura saber o que estão falando de você. Você fica feliz se alguém fizer um elogio e fica triste se alguém fizer uma crítica. É óbvio que a gente não deve ser teimoso, a gente deve observar o que estão falando da gente, fazer ali um reflexo, fazer ali uma análise aprofundada. Mas você não deve viver apenas da validação dos outros. Olha que coisa interessante. Os magos, eles não tinham dúvida de quem era o rei dos judeus. Eles não tinham dúvidas de que tinha nascido o rei dos judeus. Eles não tinham dúvidas que houvera um nascimento
importante. Por que eles não tinham dúvidas? Porque eles conheciam os sinais. Eles esperavam os sinais. Eles conheciam os sinais das Sagradas Escrituras, viram a estrela, que era um sinal notório, então eles sabiam o que estavam procurando. Eles tinham convicção. Eles não chegaram lá na corte do rei Herodes e perguntaram: olha, será que nasceu o rei dos judeus? Não. Então, quando você sabe quem você é, quando você entende o propósito que você tem, quando você sabe qual é o seu projeto, quando você tem convicção naquilo que você está fazendo, as coisas costumam se tornar muito mais fáceis. Sun Tzu, um brilhante estrategista e filósofo chinês, um grande general chinês, ele disse: olha, se você conhecer a si mesmo e você conhecer o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, os sinais a gente precisa procurar em nós, com as nossas atitudes, como eu disse, com o reflexo do nosso pensamento, com o que a gente gera de valor para a sociedade, para as outras pessoas, qual o legado que a gente está deixando. E não simplesmente o que comentam na nossa rede social, o que dizem, né, por aí da gente. Olha que coisa interessante, você já deve ter passado por isso, é comum, às vezes você encontrar pessoas que dizem: olha, depois que eu te conheci, depois que eu convivi com você, eu achava que você era uma pessoa e você é uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. Olha aí, porque é a convivência que vai dizer exatamente, que vai mostrar para você quem é aquela pessoa. Então, primeiro ponto, evite depender de validação de outros. Você sabe quem você é, você tem convicção, então continue o seu caminho. 2. Os magos, eles vieram de longe, eles vieram do Oriente para Jerusalém, com o foco de adorar a Cristo, adorar Jesus. E quando eles chegam ali em Jerusalém, eles perguntam: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? E a corte de Herodes, que estava próximo de Jesus, não sabiam. Não sabiam que tinha nascido o rei dos judeus, não sabiam sobre a profecia. Então, segundo ponto aqui de reflexão: nem sempre quem está mais perto da gente consegue ver, enxergar o potencial que nós temos, consegue enxergar até onde nós podemos chegar. Então, cuidado para você não ter uma visão muito ampla e você procurar ter o consentimento de pessoas que às vezes não estão com essa capacidade de enxergar o projeto que você tem. Então, procure conselhos, mas de quem já fez o que você está procurando fazer, de quem já tem uma expertise dentro daquilo que você está buscando, da quem já tem uma experiência de vida para passar o que você procura passar. Então, cuidado para você não procurar consentimento na vida de pessoas, às vezes, que não tem nada para afirmar a você, ainda que estejam próximos de você. 3. Os magos, eles saem lá do Oriente, vêm até Jerusalém para adorar Jesus. O que significa isso? Quem enxerga o nosso potencial, investe em nós. Veja, Herodes, ele não tinha interesse nenhum em ter um rei rival. Então ele vai mentir para os magos e vai dizer assim: olha, quando vocês acharem o menino, passem para mim aqui, me avisem, que eu vou até ele também para o adorar. Mas era mentira. Tanto é que lá na frente ele vai mandar matar um monte de crianças tentando acabar com a vida de Jesus. Então, diferença dos magos para Herodes. Herodes não queria o potencial de Jesus. Os magos, sim, entenderam, viram, conheceram que aquele era o rei dos judeus, o novo rei dos judeus. E eles, então, vão até ali para adorar. Saem de longe. Isso significa investimento. Na vida, sempre haverá pessoas dispostas a estender a mão para você, sempre haverá pessoas dispostas a investir em você, sempre haverá pessoas dispostas a te dar bons conselhos. Então, esteja sempre perto dessas pessoas, sempre próximo, não com aquele intuito apenas de receber algo em troca, mas dê algo para alguém, sempre dê algo para a sociedade. Isso volta para você. E 4, para a gente encerrar, quem compartilha do seu sonho ajuda e não atrapalha.
né? Então os magos ali, eles estavam prontos para auxiliar Jesus Cristo no nascimento. E quem era Jesus no nascimento? Como eu disse, um bebê pobre, simples e humilde. Mas os sinais já diziam que eles seriam lá na frente. Hoje talvez você não seja nada, mas alguém está observando você e sabe que você vai dar muito fruto. Então continue na sua caminhada e que Deus te abençoe sempre.